Meu filho, as coisas não estão tão fáceis para quem vai fazer a prova da banca IDECAM. Nas últimas provas do Tribunal de Piauí, ela caprichou, ela veio com gosto de gás, com gosto do cão, para fazer essas questões de raciocínio lógico substitutivo. Ora, ela pede que você substitua frases por símbolos, ora, ela substitui formas geométricas, ora, ela pega símbolos, ela pega gráficos e substitui por elementos. Nesta aula 2 de raciocínio lógico substitutivo, eu vou mostrar para você qual é o fio da meada da banca IDECAM. Uma coisa você tem de certo no final dessa aula, você vai poder olhar para uma questão da banca IDECAM de um outro jeito na sua próxima prova. Vem comigo! Parte 2 do raciocínio lógico substitutivo, já vimos a parte 1, se você não viu, vai lá para ver. Nós vamos corrigir aqui o avanço da banca IDECAM, que ela pediu para fazer uma substituição, raciocínio lógico substitutivo, e não te deu um parâmetro de comparação. Nas anteriores, ela colocava uma frase exemplo para que você comparasse. Nessa, que foi considerada muito difícil, apesar de a prova ser nível médio, veja que essa prova foi aplicada agora, em setembro de 22, e te deu uma frase enorme. Muita gente se assusta quando vê esses códigos aqui. Se ela não te deu um parâmetro, vamos procurar dentro da própria frase palavras ou segmentos que se assemelhem para que a gente possa fazer um comparativo. Aqui eu tenho um artigo, um substantivo, um adjetivo. Olha a preposição mais artigo aqui, ó. Instituto é um substantivo. Isso aqui é o aposto restritivo de instituto. Mostrou é um verbo. Aqui é uma oração subordinada, americanos, que americanos apoiam novas medidas de controle ao aquecimento do planeta. Então eu tenho aqui uma oração principal, para quem entende de gramática assim, mais aprofunda. Uma pesquisa recente do Instituto Pew Research Center. Tudo isso aqui é minha oração principal, OP. Tudo que se segue depois dela vai ser uma oração subordinada substantiva, perdão, deixa eu apagar isso aqui, que não está certo. Vitor, risca direito. Então, eu tenho aqui, ó, uma pesquisa do Instituto Research Center mostrou, oração principal, e todo o resto vai ser a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, como você pode ver, eu tenho duas orações completas. O que foi que eu pensei? Bom, o colchete aqui seria bom para representar segmentos. Então, ó, colchete 1, colchete 2. Para mim, essa faz mais sentido. Aqui abriu parêntese e fechou colchete. Eu já dispensei letra B. Não tem lógica esses dois sinais. Abriu parêntese e fechou colchete. Colchete, colchete me fez sentido aqui. Colchete, colchete, parêntese e parêntese. Não fez tanto sentido para mim, porque são duas frases equivalentes. Mas você pode pensar, professor, a segunda é subordinada à primeira. Então, a letra E, esse parêntese, pode ter um sentido subordinado. Só que a letra A, eu fiquei apaixonado por ela. Então, eu vou vendo qual é aquela que é mais possível. Classifiquei as orações de forma geral. Você precisa entender período composto para fazer um tipo de questão dessa. Então, vou baixar aqui os segmentos. Eu vou apagar esse enunciado aqui, que não me interessa. E vou analisar a questão. Como eu tenho um período composto aqui, eu vou baixar para analisar bem. Então, vou começar aqui minha análise me inspirando na que eu mais me apaixonei. Você vai olhar para aquela e vai buscar a sua paixão. Qual é aquela que você acha que é? Analisa o todo da frase. Sempre é bom você analisar o todo. Então, eu acho que vai abrir um colchete aqui. Abrir colchete. Eu acho que vai ser um artigo representado. Eu acho que nessa frase os artigos estão representados. Pesquisa não é mais um X, é um A. E recente, que é um adjetivo Y. Então, estou marcando aqui. O dó, eu não vi dando sentido, que eu vi mais YA. Eu sei que instituto é um substantivo, assim como pesquisa. Eu coloquei um A. Portanto, o O aqui
tá? Vai ser o Y, igual eu coloquei o uma aqui. Então, eu coloquei o Y para O, o A para instituto. Vitor, e a preposição? Não vai ser um parêntese? Nessa frase eu vi um sinal de mais. Então, eu acho que o mais aqui foi a preposição. Aqui. Então, eu coloquei o mais. Então, mais Y eu vou interpretar como preposição mais artigo. O parêntese, que não tem elemento escrito, eu acredito que seja por conta do adjunto adnominal, do Instituto Pew Research Center. Então, todo esse adjunto está sendo representado por parêntese. Pew Research Center é um aposto especificativo de instituto. Né? Que instituto? Pew Research Center. Esse aposto especificativo não possui vírgula. Portanto, ele tem valor substantivo, todo aposto tem valor substantivo. Eu acredito que esse sinal de igualdade é simplesmente para revelar quem é esse aposto. E colocamos um B, que é esse substantivo que represente esse instituto. Estou interpretando dessa forma, tá bom? Fechei esse adjunto adnominal, aliás, fechei todo o adjunto adnominal. E esse verbo mostrou. O que é esse verbo mostrou? Será que ele está dentro dessa oração ou é esse sinal do símbolozinho? Então, eu vou interpretar que a setinha para frente da Amazon aqui seja a minha frase. Ou o que, eu fiquei pensando também nesse que, mas aí eu não teria o verbo mostrar. Eu interpretei dessa forma, tá? Vou fechar um parêntese aqui. Esse aqui eu fiquei em dúvida se essa setinha para frente seria o que ou seria o verbo mostrar. Eu vou fechar aqui esse primeiro segmento e vou deixar o verbo fora, tá bom? Não faz tanto sentido porque a oração é até o verbo mostrar, mas eu achei mais bonito assim, tá? Então, esse que não teve representação, que é uma conjunção integrante. Conjunções integrantes não têm valor sintático algum. Esse A é um Y, né? Não são os artigos. A, Y. Vasta é um pronome, não, é um adjetivo, né? Grande, vasta, imensa, é um adjetivo. Se você der uma olhadinha, aqui eu tenho dois adjetivos. Vasta, a maioria é um substantivo. Então, eu tenho aqui um adjetivo e um substantivo, no caso, maioria. Então, vai ser aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui uma nova chave para começar, depois da setinha. Aí tem YA. Eu não encontrei para o vasta, que é um adjetivo. Eu não encontrei representação para ele. Então, eu deixei marcado aqui. A maioria. Dos, eu sei que aqui é uma preposição, a maioria dos americanos. Então, isso aqui é um adjunto adnominal, parêntese, para começar o adjunto adnominal. A preposição é um mais, o artigo é um Y e americano é um A, que é o substantivo. Tá bom? Então, vou puxar uma seta aqui, ó. Preposição, Y, que é artigo, e o A para americanos. Se você perceber, tá do mesmo jeitinho aqui, ó. Tá do mesmo jeitinho. Tá certo? Apoia, você tá vendo que aqui é um verbo? Você tá vendo que é um verbo? Faz sentido colocar mostrou para um verbo, porque eu tenho aqui outro verbo. Então, eu tenho a minha seta. Novas, que é um adjetivo. Eu tenho um Y. Vamos ver aqui. A medidas. Veja que como é bom esse grau de comparação. Medidas de quê? De combate ao aquecimento. Aí eu tenho aqui, deixa eu baixar isso aqui, para eu fazer lá embaixo essa representação do do. Ao aquecimento. Alterou aqui, peraí. Então eu tenho uma preposição mais artigo. Preposição mais artigo, preposição mais artigo. Só me corrigindo aqui. Aqui é só preposição. Então, como isso aqui
é um elemento preposicionado, é um adjunto adnominal, abri e fechei parêntese. Aqui eu não vou ter o Y, porque aqui eu só tenho uma preposição. Então eu só vou ter o mais, não é verdade? Mais a, que é combate. Eu vou verificar aqui se teve. Deixa eu voltar aqui. Eu estou no penúltimo aqui, ó. Agora, para eu achar isso aqui, tá Zé, né? Ok. Verbo apoia, que é o último. YA, tá certo. Ó, note aqui. Eu estou aqui, ó. Veja. Eu estou nesse parêntese. Veja que eu só tenho mais, porque aqui eu não tenho mais um artigo aqui. Note que aqui é mais YA, porque eu tenho preposição, que é o mais, Y, que é o artigo, e o A, que é um substantivo. Aqui ficamos somente com o mais e o A, porque eu só tenho preposição, que é o mais, e combate, que é o A. Fechei parêntese. Ao aquecimento, então leva em conta comigo, que aqui é um adjunto adnominal, comecei parêntese. Esse A vai ser a preposição, que é o mais, o O, que é um artigo, vai ser um Y, e aquecimento vai ser um A. Concorda comigo? Vai ser um A. E continuando. E do planeta, vou abrir e colocar o mais, que é a preposição, o Y, que é o artigo, e planeta, que é o substantivo. Fechei. Se você prestar atenção numa coisa, eu tenho o seguinte. Apoia o quê? Novas medidas de combate ao aquecimento do planeta. Eu separei aqui segmentos preposicionados. Novas de medida, combate ao aquecimento do planeta. Eu separei como se elas fossem parte independentes. Mas se a gente perguntasse, a vasta maioria dos americanos apoia o quê? Verbo transitivo direto. Quem apoia, apoia algo. Novas medidas de combate ao aquecimento do planeta. Tudo isso aqui é um objeto direto. Tudo isso aqui é um objeto direto. Não são partes independentes. Então, quando eu estava respondendo, eu comecei, isolei. Comecei, isolei. Só que elas fazem parte de um todo. Então, eu vou abrir um parêntese e depois eu vou fechar todos juntos. Aí eu apaguei tudo. Fiz o seguinte, ó. Pensei isso aqui como um objeto direto e fui de novo. Vamos lá aqui de novo, que a gente já está craque nisso. Apoia é o meu verbo. Novas vai ser um adjetivo que é um Y. Medidas vai ser o A. De combate, abri o meu primeiro parênteses, que o adjunto adnominal começa aqui. Aí eu tenho o mais, que é a preposição, não tem Y porque não tem artigo. A, que é combate, abri outra, porque tem uma preposição aqui, tem outro segmento. A preposição é o mais, o artigo é o Y, aquecimento é o substantivo. Tem outro elemento preposicionado que faz parte desse, abri outro parêntese. Mais, que é a preposição, o O, que é o artigo Y, aquecimento, que é o meu substantivo, A. E tem outro segmento, abri um outro parêntese. Preposição, mais, artigo O do planeta, tá aqui, ó. Eu vou ter um Y para o O e planeta, que é um A. São 3 segmentos. Abri primeiro parêntese, fechei meu primeiro parêntese, fechei segundo, fechei terceiro. Como o primeiro segmento ele se inicia com uma chave, né, que aqui eu tenho um verbo, tem um colchete, perdão, não tem chaves aqui, fechei colchete. Eu tinha representado aqui, gente, Y, A, porque aqui é um artigo, mais adjetivo, mais substantivo. Só que eu olhei para a letra A e pareceu-me a mais perfeita. O gabarito da banca realmente foi letra A, tá certo? O gabarito foi A.
Só que eu acho que tem um erro de cálculo que daria para recorrer aqui. Ora, se os adjetivos estão sendo utilizados e representados por Y, como é o caso de recente, cadê mais? Novas, por que que vasta ficou fora? Então, nessa expressão aqui, aqui nessa expressão existe um erro lógico. Eu acredito que com um recurso certo nessa questão, eu derrubaria. Esse quesito aqui deveria ser Y, A. Deveria ser 2 Ys aqui. As outras, se você observar, não faz tanta lógica. E você deve realmente se assustar nesse tipo de questão, porque é uma questão monstruosa. Você tem uma análise muito profunda gramatical. Se você não entender bem isso e for procurando uma melhor opção, você se dá mal. É uma questão muito, muito, muito interessante. Vamos passar para a próxima. Vamos ver se a gente consegue um maior alívio aqui na segunda, que realmente ela é um pouco mais fácil. Deixa eu pegar esse teclado aqui que eu estou me debatendo aqui na minha sala. Então, o que a gente tem aqui na segunda questão? O monge e o cientista austríaco Gregor John Mendel, de certa vez, 1822 a 1884, foi o primeiro. Então, ela só quer essa representação aqui. Que bom, né? E colocou A, 1, 2, B, 3. Eu acho que esse 1, 2, 3 e 4, eu contei os núcleos. Eu vou classificar para vocês aqui essa frase. Eu vou baixar aqui para que a gente possa ver de forma adequada. E vou tirar isso aqui porque não tem importância para a gente. O que é que eu tenho aqui? O monge. Eu acho que aqui é um Y, mas aqui está um A. Então, eu coloquei um A para o O. O monge é o meu primeiro núcleo. O E é o símbolo de mais. 2 é o meu segundo núcleo. Cientista austríaco. Cientista é um substantivo. Então, é um 2 aqui. Austríaco seria o meu Y, mas ela está botando letras. Então, B. Veja que a letra A faz total sentido aqui. Aí eu tenho, ela adora, cara, ela adora aposto especificativo. Você tem que estudar o aposto especificativo, que é a segunda questão numa prova só que ela cobra a mesma coisa. Cientista austríaco Gregor John Mendel. Então, tudo isso aqui, meu Deus, eu acho que eu não tenho coordenação motora, não. Gregor John Mendel. Tudo isso aqui, e daqui também faz parte. É o aposto de cientista. Então, eu colocaria o símbolo, como ela está colocando, ou igualdade, o símbolo maior que, para o Gregor, que é o meu terceiro núcleo, que aqui também é um substantivo. Tá bom? Note que não tem nenhum adjetivo aqui para Gregor. Tudo isso aqui é um nome, equivale a um só substantivo. Eu pensei, e essa representação, esse adjunto adverbial circunstancial, 1822, 1808, eu considerei parte do aposto, tá? Então, eu não vi representação específica para ele. Aqui é igualdade, eu pensei no verbo. Veja que ela já representa o verbo com o sinal de igualdade, igualmente no outro. Ela colocou uma setinha. O O, que é um artigo, e primeiro, que é um substantivo nessa frase, é um numeral substantivo, tá bom? É um numeral substantivo. Então, o O, eu acho que seria a letra C, não é? Porque, o artigo A, austríaco, que é o adjetivo B, então faz todo sentido dizer que o O é um C, que são os adjuntos adnominais. E primeiro é o outro substantivo, 4. Fechamos a conta também aqui na letra A, que é o meu gabarito. Cara, vai ficar salva essa aula. Volta se você está com dúvida. Anota que coloca aqui a sua dúvida sobre esse tipo de questão. Chegamos à próxima. Vamos para a próxima, terceira questão aqui. Eu vou colocar essas provas de onde eu tirei essas questões. E você pode ler o texto que fala sobre essa questão de número 3. Aqui a gente já não tem mais X, A, 1. Essa aqui foi para nível superior, para cargo de enfermeiro. Que pergunta o seguinte:
O texto inteiro se compõe em torno de um campo semântico. O texto inteiro, campo semântico. Que a temática sugere. O texto fala sobre uma estação espacial que vai se hospedar, que vai ser construída na década de 30, eu acho que antes, muito tempo antes, lá no Maranhão, numa cidade do Maranhão, a Estação Espacial do Maranhão. Aí está falando que isso teve prejuízos, os dejetos, está sujando o mar, várias populações tiveram que sair dessas zonas. Era isso sobre o texto. Baixa aqui essa prova para você dar uma lida nesse texto ou fazer a prova inteira. Tudo bem? E ler o texto para você entender o que está falando. Aí ela disse o seguinte: analisando os conjuntos a seguir, assinala a alternativa em que uma das simbologias esteja em desacordo com o propósito e suas correlações semânticas. Eu fiquei pensando. As simbologias estejam em desacordo, já está em letra maiúscula. Eu quero uma que a representação esteja equivocada. Então, que bom que ela pediu a que esteja em desacordo. Por quê? Porque isso me fornece paradigma. Isso me fornece que eu compare um termo com o outro e verifique se eles estão em acordo ou desacordo. Ok? Então, chegamos ao seguinte, com esse propósito. Aí eu vou pensar o seguinte, analisando os conjuntos a seguir, assinala a alternativa que a simbologia esteja em desacordo, a temática sugere campo semântico, está muito na minha cabeça. Eu tenho espaço, que fala sobre o espaço, é uma questão espacial, é lá no céu, as estrelas, que também fazem parte do espaço, e o foguete, que está no mesmo lugar desses três. Eu vi aqui uma correlação semântica. Foguete, estrela, espaço. Se eu colocasse o quê? Bicicleta, por exemplo. Ela não estaria no mesmo campo semântico. Se eu colocasse avião, ela estaria no mesmo campo semântico. Se eu colocasse alienígenas, estaria no mesmo campo semântico. Se eu colocasse forró, não estaria no mesmo campo semântico. Então, estou avaliando os campos semânticos. É mais uma questão de grupo, de hiperonímia, hiponímia, tá bom? Foguete e navio. O foguete está no céu, navio está na água. São dois ambientes, são dois equipamentos que operam em lugares diferentes. Beleza, elas estariam em desacordo. Mas vejam que eu tenho duas setas aqui. Ou seja, as setas mostram que estão uma contrapondo a outra. E elas não estão em desacordo. As gravuras mostram esse desacordo semântico. Então, eu enxerguei a letra B como coerente. Ou seja, as duas setas apontam um termo para o outro que estão em lugares opostos. Oposição. Vagalumes e estrelas pertencem ao mesmo campo semântico. Um contém o outro. Dois círculos cruzados, um contém o outro. Virginia Orbit, Richard Branson e Ricassos. Ou seja, no texto é mostrado que a Virginia Orbit, que é a empresa de foguetes, o Richard, que é o investidor, o dono da empresa, e Ricasso. Ou seja, todas essas palavras estão no mesmo campo semântico. Virginia, que é a empresa, Richard e Ricasso. Todas elas estão no mesmo campo. Tá bom? ET e lar. O lar que é mostrado lá no texto, vou te explicar isso aqui, é o lar das pessoas que vivem no Maranhão. Quando a palavra lar é empregada no texto, está falando do lar que as pessoas estão perdendo para o pessoal dos Estados Unidos, que vier instalar essa base espacial lá. Ok? Quando a palavra lá é utilizada, é nesse contexto. E na frase do texto, você pode conferir essa frase no texto, diz o seguinte, que as pessoas lá do Maranhão, as pessoas que são de origem lá do Maranhão, onde fica aquela base lá, se sentem como um ET, se sentem como se não estivesse na sua própria terra onde nasceu. Ou seja, no contexto em que essas palavras aparecem, elas não mostram semelhanças, não. Elas mostram oposição. Como é que você nasce e vive naquela região se acha um ET, ou seja, um extraterrestre, uma pessoa fora do seu lugar? Se a palavra ET e lar viesse com uma seta dessa forma, eu diria que ela estaria coerente.
as duas bandeirinhas aqui, esse símbolo geométrico, indica sinal de igualdade. Ó o símbolo que é igual. Ou se fossem duas setas assim, ó, elas seriam iguais. Dois círculos seriam iguais. Dois triângulos seriam iguais. E símbolos iguais demonstram igualdade. E ET e lá, na frase em que se apresentam, são totalmente opostas. O gabarito foi letra E. A única que entra em desacordo com a questão pedida. Compreendeu? Vamos chegar à quarta questão, que diz o seguinte. Vamos começar aqui a nossa análise da 10ª questão. Embora os historiadores estejam familiarizados com as ruínas da cidade, até aqui, eu tenho minha primeira oração, que é uma oração, gente, que começa pelo conector embora, e o conector embora é um conector concessivo. Portanto, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Tenho minha primeira oração, vou colocar aqui o número 1. Localizada na roda do incenso, eu tenho aqui minha segunda oração, número 2. Deixa eu apagar isso aqui que está feio. Vou colocar o número 1 aqui. 2. Localizada. Localizada está no particípio. Veja que se eu troco por uma conjunção, um pronome relativo aqui, fica, ó, que estão localizadas. É uma oração adjetiva com a preposição subentendida, o que torna o período reduzido. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, adjetiva, restritiva não, explicativa por conta da vírgula, e ela está reduzida de quê? De particípio. Tudo isso aqui você não precisa saber, só precisa saber que aqui forma uma oração. As tumbas e monumentos de Égora são patrimônio da Unesco, isso aqui é um aposto. Isso aqui é um aposto. Tá? A banca adora aposto, viu? Ela tem adorado nessas últimas provas um aposto. Beleza, aqui é um aposto. Faz parte da segunda oração, não é uma nova, ela está presa. Eles não tinham muito conhecimento sobre a civilização. Aqui é a minha oração principal. Eu tenho duas orações subordinadas e uma principal, que veio antes até agora, a qual veio antes. Oração subordinada, adjetiva, sem vírgula, restritiva. Então, eu tenho 4 orações. Né? 1, 2, 3, 4 orações e um aposto enorme aí. Aí eu fiquei pensando, 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadrado desse seria uma oração. Aqui é um quadrado só, né? Porque está emendado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Eu tirei já 5, porque cada quadrado, para mim, estou vendo que representa uma oração. Eu vou começar pela letra A. Adoro letra A. Tenho minha primeira oração aqui, que é a concessiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, oração subordinada, adverbial, concessiva. Aqui eu tenho minha oração subordinada, adjetiva, no caso aqui, restritiva? É explicativa. Esse quadrado aqui não é uma nova oração. Eu interpretei como sendo o aposto. Então, vou colocar aqui, ó, o aposto. Aqui seria a minha oração principal, a única oração principal. Por isso que o negro se destaca aqui. Então, minha oração principal. E a última, que é outra oração adjetiva. Então, oração subordinada adjetiva. Então, deu super certo aqui na letra A. Eu fiquei muito preso nesse aposto aqui. Então, eu fiquei muito ligado aqui nessa letra C, só que o aposto vem depois e na segunda. Então, aqui seria a minha primeira oração. Acreditem vocês, o gabarito é A. Note as opções aqui que eu tenho. De questão, não, somente a letra E aqui, mas a outra também foi A outra também foi A, não é verdade? Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido muitos itens para vocês, espero que eu tenha ajudado vocês e comenta aqui se vocês querem a parte 3 desse vídeo de raciocínio lógico substitutivo. Tchau, gente, forte abraço para vocês, tudo de bom!